Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso YouTube, do Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos e juntas a partir de agora com mais um programa sobre a história da nossa Igreja Católica, né? E hoje nós vamos dar continuação a falar sobre a Inquisição, né? E hoje falar sobre a Inquisição Espanhola, tá certo? Mas antes disso, como já é costume, vocês já sabem, né? Vocês que acompanham aqui o nosso canal, os programas do nosso apostolado, sempre iniciamos com uma oração, tá? E a oração é retirada da Bíblia da editora Ave Maria, tá? É a oração para iniciar uma reunião. Então convido você, meu irmão e minha irmã, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar com Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre a Inquisição Espanhola, né? Então, falando do Tribunal Eclesiástico da Inquisição, não podemos passar em silêncio a forma que ele tomou na Península Ibérica, na Espanha e também em Portugal. Quase todos os panfletos e outros produtos literários de adversários da Igreja, falando da Inquisição, só mencionam a modalidade espanhola. No Brasil é mencionada também a portuguesa. Em outros países, porém, muitos leitores se convencem de que só na Espanha, o país católico por excelência, entre aspas, ocorreram aqueles horrores de crueldade, né? Falam das masmorras, torturas nas caladas da noite, crueldades satânicas, fogueiras, extermínio em massa de judeus e mouros. Seria a manifestação do espírito intolerante da Igreja Católica, de fanatismo religioso, de premeditada crueldade, né? Então, para esclarecer os ânimos inquietados e refutar luminosamente as acusações aleivosas, nada será mais próprio do que expor, né, para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né, a simples verdade histórica a respeito da Inquisição Espanhola. Antecedentes. A mal afamada Inquisição começou no século XV, mas devemos primeiro considerar os antecedentes que influíram decisivamente nas características especiais da ação espanhola. Depois da invasão dos visigodos e seu estabelecimento na Espanha, veio a conquista muçulmana, que ocupou quase toda a península. Em muitas regiões asiáticas e africanas, onde se estendeu e fixou o islamismo, desapareceu o cristianismo. Só ficaram fiéis uma parte dos egípcios sírios, armênios e principalmente os espanhóis. O povo resistiu a toda a pressão de abraçar as doutrinas do Alcorão. Nunca se conformou com a sujeição e começou um esforço multissecular de libertação. Esta fidelidade religiosa e mais ainda a invencível tenacidade na luta, em que o povo indominável conseguiu livrar-se de um opressor poderoso por própria força, é uma façanha única na história. Tal luta de 7 séculos devia deixar profundos vestígios na índole e no caráter espanhol. Ficou-lhe impresso, como segunda natureza, um espírito guerreiro, indômito, pronto para todos os sacrifícios, inclusive o da vida. Esse espírito, que teve sua mais alta expressão na cavalaria espanhola, acompanhou os conquistadores do Novo Mundo e assombrou os povos do Extremo Oriente, da África e também da América. Os latinos da América Central e do Sul ufanam-se de serem filhos de heróis. Ao lado da luz não podem faltar as trevas, né? A opressão de séculos, junto com os ataques à religião,
tinham ferido o ânimo do povo espanhol. Sobrevivia um profundo ressentimento e ódio contra os opressores. O espírito guerreiro incluía quase que necessariamente propensão e crueldade sem escrúpulos, que podia manifestar-se em violentas insurreições. O povo sofria ao ver em seu meio adeptos de outras religiões, mouros e também judeus, que continuavam a espalhar suas crenças e enriqueciam a custa dos cristãos. A recordação do glorioso passado enchia o espanhol de orgulho e altivez, consciente do próprio valor. Todos esses traços de caráter espanhol influirão nos acontecimentos que em seguida temos que considerar, né? Seguimos de preferência, né? Tem algumas fontes aqui que, se por acaso vocês quiserem pesquisar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá certo? Nesse vídeo aqui eu vou colocar, eu não vou dizer aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Pelo fim do século XVI, a luta multissecular contra os mouros chegava a seu fim. Só lhe restava como último reduto o reino de Granada. O resto da península estava livre e repartido entre vários reinos. No oeste estava Portugal. Independentemente, Aragão era governado pelo rei Fernando, o católico. Em Castela reinava Isabel, a católica. Pela união matrimonial, os dois reis católicos prepararam a união política dos dois reinos e de toda a Espanha. Desde o fim do século XIV, existia principalmente em Castela a questão dos judeus. Várias vezes o povo foi possuído de um verdadeiro furor antissemítico e cometeu grandes massacres. As razões deste ódio eram as comuns. As riquezas dos judeus, adquiridas em parte pela usura à custa dos cristãos, eram também acusados de crimes e também de sacrilégios. Por medo das violências, muitos judeus se convertiam. Esses novos cristãos eram suspeitos. Sua conversão frequentes vezes não fora sincera e eles eram ativos em fazer proselitismo com grande prejuízo à religião cristã. Havia, portanto, cripto-judeus até entre o clero e muitos outros judeus francamente fiéis às suas crenças. Todos contrariavam a política de unificação dos reis católicos, que não podiam conceber unidade política sem unidade de fé. Esses motivos, paz entre o povo, união política e fundação da Inquisição em Castela, mas o novo órgão judiciário não devia derrogar os poderes reais. Pediram, pois, ao Papa Sisto IV a fundação de uma nova Inquisição em Castela, em que o próprio rei nomeasse os inquisidores. E o erro dramático de Sisto IV de não ter reconhecido o alcance do pedido real. Com a concessão que fez em 1º de novembro de 1478, anuindo ao pedido, foi dado um passo de consequências imprevisíveis. Aos 27 de setembro de 1480, os reis nomearam 2 inquisidores que se estabeleceram em Sevilha, e assim começou a nova Inquisição, conhecida na história simplesmente como a Inquisição Espanhola, e que tanta celeuma devia provocar. O proto-tribunal começou a proceder arbitrariamente, sem ação judiciária, fez tantas prisões e confiscações, praticou atos tão violentos de torturas que motivou protestos por parte do Papa Sisto IV. Consciente do seu erro, o Papa tentou voltar atrás. Começou uma luta encarniçada entre o Papa e o rei Fernando. Abusivamente, o rei já tinha estendido a ação de sua nova Inquisição ao reino de Aragão. Nem se observam as disposições que garantiam justiça no procedimento. Aos 18 de abril de 1482, o Papa enviou à Espanha uma nova bula. Nomeou por própria autoridade 8 inquisidores em Castela. Dispôs que os inquisidores
não pudessem proceder senão em comum e de acordo com o bispo local. Os nomes não em comum e de acordo com o bispo local, os nomes das testemunhas e suas declarações e todo o processo deviam ser comunicados aos acusados. Quando os réus apelavam à rua, não se devia opor a dificuldade alguma, e toda a documentação devia ser enviada à Cúria Romana. Finalmente, o Papa subtraiu de fato os delinquentes ao tribunal inquisitório, concedendo a todos os ordinários bispos, vigários gerais e inquisidores a faculdade de absorver todos os conversos judeus que, contritos e arrependidos, confessassem suas culpas. Era um verdadeiro indulto geral e amplíssimo perdão. Por seu lado, o rei, vendo seus planos diretamente contrariados e receando pela unificação nacional, mostrou-se ofendido e descortês. Chegou a ameaçar desobediência formal no caso de as disposições romanas lhe parecerem inoportunas e perigosas. Pastor, que resolveu os arquivos do Vaticano, diz que o rei Fernando rompeu realmente as relações com Roma e ameaçou o Papa com a convocação de um concílio cismático. Olha só o que aconteceu, né? Ou o que poderia acontecer. Receando uma ruptura definitiva, Sisto IV tornou a retroceder. Resistiu completamente os direitos concedidos sobre a Inquisição, quando também a rainha se queixou, sentida de o Papa ter acolhido calúnias que maculavam a honra dos soberanos espanhóis e pediu para a Inquisição a independência que lhe era necessária. Mas esta independência, que a rainha achava necessária, significava a independência do Papa e do poder discricionário do rei. O Papa receou a ruptura. Esse fato exige um comentário. Só o historiador pode avaliar todos os problemas que os papas se debatiam tanto no governo interno da Igreja como nas relações com os soberanos da religião. Lembremos só uma circunstância. Os muçulmanos repelidos da Espanha irromperam na Europa pelos Balcãs. Estava ameaçada toda a civilização ocidental. Os papas têm o merecimento imortal de ter preservado a Europa da barbárie. Ainda hoje, nós nos beneficiamos da ação salvadora dos papas. Eles não deixavam de admoestar os príncipes e renunciar às suas dissensões e unir suas forças contra o inimigo comum. Para garantir o apoio dos príncipes, os papas deviam evitar de os indispor. Uma ruptura finalmente teria efeitos desastrosos. Tiraria toda a esperança de auxílio, além de criar um novo inimigo e a ruína da fé no país separado. 50 anos mais tarde, a ruptura com Henrique VIII da Inglaterra devia arrancar aquele país ao seio da Igreja. O Papa Sisto IV viu-se na necessidade de permitir um mal menor para evitar o maior. A consequência foi uma diminuição da autoridade papal e o aumento do poder real. Toda a história eclesiástica está repleta de tais usurpações de poder secular sobre os direitos da Igreja. Então, pois longe da verdade, aqueles que acusam o Papa Sisto IV, em geral o papado, de se ter mostrado indiferente em face dos abusos cometidos na Espanha. Os papas estavam sempre prontos para levantar a voz a favor dos oprimidos, mas deviam ser muitas vezes testemunhas caladas, sabendo que falar era inútil ou até mesmo nocivo. Para garantir a independência da Inquisição, a rainha Isabel pedira também uma corte inquisitorial suprema em Espanha, que recebesse as apelações contra as sentenças dos tribunais inferiores. As ameaças de Dom Fernando deviam ser impressionado profundamente ao Papa Sisto IV, porque ele fez também esta enorme concessão, em 23 de fevereiro de 1483. Cortados assim os recursos à Santa Sé, o Papa perdeu praticamente a influência sobre a Inquisição espanhola. No mesmo ano, o Papa sancionou a designação pelo rei de um inquisidor-geral. O escolhido era Frei Tomás de Torquemada. Os reis católicos tinham alcançado o que desejavam.
Empenharam-se em organizar a nova instituição, trabalho que foi realizado por Torquemada. Não se pode negar que este homem enérgico teve qualidades eminentes, mas sua severidade valeu-lhe uma fama exagerada de fanático, sem consciência nem entranhas. A nova bula de 17 de outubro de 1483 estendeu a nova Inquisição para o Aragão, com o que desapareceu ali a anterior à Inquisição medieval. Assim terminou a fase inicial da Inquisição espanhola. O Papa Sixto IV não se conformou com sua perda de influência, não podia invalidar os fatos consumados, mas para aliviar na mediada do possível a sorte dos conversos hereges, mandou os bispos admitir a reconciliação todos os sujeitos que arrependidos a pedissem, também aqueles que estavam submetidos à ação judiciária da Inquisição. Depois de vários anos de incerteza, essa determinação de Sixto IV foi, no essencial, definitivamente aprovada e ratificada pelo Papa Alexandre VI aos 12 de agosto de 1493. Ao lado dos conversos, havia na Espanha uma minoria importante de judeus não convertidos, cerca de 160 mil. Entre talvez 5 milhões de habitantes, sua presença era incompatível com os princípios de união política e religiosa dos soberanos espanhóis, que resolveram tomar medidas extremas, imitando a Inglaterra em 1290 e a França em 1306. Os reis baixaram em 1492 um decreto que expulsava todos os judeus de Castela e Aragão. O ato inumano só concedia o prazo de 3 meses. Começou então um triste êxodo de infelizes, na maior parte expoliados de todos os bens que não podiam vender ou levar consigo. Certo número emigrou para a França, de onde se espalhou pela Europa, procurando principalmente os Balcãs. Certo número passou para a África do Norte. A maior parte, cerca de 120 mil, tomou a resolução infeliz de procurar Portugal. O mesmo ano de 1492, que viu a expulsão dos judeus, trouxe também um acontecimento faustuoso para a Espanha. Depois de uma guerra de 10 anos, caiu Granada e com ela o último rei morisco na península, mas o infeliz sucesso devia dar aos reis católicos o novo ensejo de cobrir seus nomes de desonra. O novo arcebispo de Granada, Frei Fernando de Tabalera, entregou-se com abnegação à evangelização dos muçulmanos. Já de idade avançada, aprendeu a língua árabe, fez imprimir manuais da mesma língua para o uso dos clérigos, empregou processos catequéticos inéditos e muitos se converteram. As conversões eram livres e também sinceras. Mas o método era lento, exigindo paciência, e esta faltava aos reis Ximenes de Cisneros, conselheiro e favorito dos reis, que entrou em ação. Suas medidas compulsórias e sacrílegas aos olhos dos muçulmanos provocaram uma insurreição, e este bastou como pretexto para faltar às promessas solenes dadas por ocasião da capitulação de Granada. Aos mouros fora garantida a propriedade dos seus bens e o livre exercício de sua religião. Em fevereiro de 1502, uma pragmática real só deixava aos mouros escolha entre a conversão e o exílio. Entre os muitos, ou que então aceitaram o batismo, originou-se um cripto-islamismo paralelo ao cripto-judaísmo de Castela. Os novos cristãos, chamados moriscos, pareciam tão perigosos que a Inquisição começou suas atividades contra eles. Por maior infelicidade, o inquisidor designado, Diego Rodrigues de Luchero, era um fanático que até intentou um processo contra o nobre arcebispo. Talavera, por ser condescendente demais com os moriscos, seus excessos foram tais que provocaram uma insurreição dos aristocratas. Finalmente foi destruído do seu encargo, processado e também encarcerado. Em fé da verdade, devemos defender os papas e a Igreja e até a própria Inquisição
da alaivosa acusação de terem provocado ou só colaborado na conversão forçada dos judeus em mouros e na sua cruel expulsão. Foram atos despóticos dos reis, consumados em oposição às admoestações de homens sensatos, principalmente dos prelados eclesiásticos. Bem, acabamos de esboçar os indícios, né, da Inquisição Espanhola, né? Então a gente vai na nossa próxima história da Igreja, nós vamos considerar o seu modo de proceder, né? Ela continua a funcionar nos séculos seguintes e mostrou mais vitalidade do que em outros países. Ainda a encontramos no século XVIII, tendo contudo perdido muito da sua importância. Então na próxima semana nós vamos ver justamente o caráter da Inquisição Espanhola, certo? Isso na próxima semana aqui no nosso História da Igreja. Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então gostaria muito de rezar. Você que está me assistindo agora nesse momento, aqui no nosso programa História da Igreja, se você tiver um pedido de oração, faça nesse momento, né? Um pedido de oração, né? Por você, pela sua família, pela sua saúde. Então aproveite esse momento, tá? Então a gente reza por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos e também por Dona Maria Belmira Bento. Pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação de Isaura Fabiana, Adriana Araújo, Judite Júlia e também a Dona Luzinete, que é a minha vizinha aqui, que se encontra internada no momento. Rezemos também por todos que estão desempregados, em especial por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Nazário e também por mim. Pelo Papa, aliás, em especial pelo Kleberson, pelo Edinaldo Alexandre Valdir, que é esposo e filho da Dona Judite Júlia. Rezemos também para que o aborto não seja aprovado no Brasil e também pelo fim da guerra, né, que está ocorrendo no Oriente Médio. Pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial pela 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, do Sínodo dos Bispos, né, dedicada à sinodalidade, que começou no último dia 4 de outubro. Então a gente reza para que dê tudo certo, né, nessa assembleia aí, né, dos bispos, juntamente com o Papa, que está ocorrendo lá em Roma. Então a gente reza para que seja o melhor, sempre o melhor para a nossa igreja. Tá? Pela santificação do clero mundial, pelos diáconos Marinaldo Souza e também pelo diácono Carlos Foiani. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclécia e a Dona Vera Lúcia. E pelo nosso, claro, pelo nosso apostolado da Igreja Católica. Rezemos também pela união de todos os cristãos à única Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, convido agora vocês para que juntos possamos fazer a nossa oração, as nossas orações finais na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, esse foi mais uma História da Igreja. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, comentem a respeito sobre este assunto, assim como outros assuntos que vocês gostariam também que fosse comentado aqui no nosso programa História da Igreja, tá bom? Eu fico por aqui, na próxima quarta-feira, então, volta o nosso programa, tá ok? Então é isso, fiquem todas e todas com Deus e até a próxima. Salve Maria!